Eu confesso para vocês que eu não sei se eu vou conseguir ficar sério hoje. Porque quando esse rapaz, esse senhor, ou sei lá do jeito que ele quer que chame, ele dá entrevista, a gente não para de rir. É difícil falar sério. Tem um assunto que vai ser sério e é triste, mas vai ser do meio para o final da entrevista. O meu convidado de hoje, no Felipe Cardoso Sem Freio, é um dos maiores contadores de histórias de rádio, de imprensa, olha, sinceramente, do Brasil. Eu não conheço ninguém igual a ele. Que honra ter você aqui comigo, Maurício Menezes. Obrigado, Felipão. Obrigado, uma alegria reencontrar você. Né? Nós sempre trabalhamos juntos. Muitas vezes. E tem um bocado, nós somos quase vizinhos em Copacabana. Exatamente. E tem um bocado de tempo que eu não encontro com você, rapaz. É verdade. É a vida, né, Maurício? A vida é muito corrida, né? É verdade. Eu estava assim com a minha mulher, entendeu? A gente quase não se encontrava. Aí já começou. Maurício, você mora em Copacabana há quanto tempo? Eu moro em Copacabana tem 16 anos. É o tempo que eu moro, mais ou menos. É mais ou menos o tempo que eu moro. Eu sou um cara do interior, né? Eu sou da roça, eu não sou do interior. Você é da onde? Eu não vou falar pra você que você vai ficar me sacaneando. Não, claro que não. Eu adoro. A minha sogra mora na roça, em Paraty, eu adoro. Paraty é roça? Não, a minha cidade. a roça é antes de Paraty. Ela mora numa localidade chamada Taquari, que é roça. É maravilhoso. Eu sou de Gurinhatã. Onde é isso? Em Minas? Tá vendo? Onde é isso? Gurinhatã? Se eu falo que é de Nova York, quando eu falo, sou de Gurinhatã, onde é isso? É em Minas? É, Minas. 800 e quantos municípios? Pergunta assim, é perto de quê? É perto da onde? De ninguém. Ah, de ninguém sabe. Gurinhatã fica no Triângulo Mineiro. Ah, perto de Uberlândia? É Uberaba, Uberlândia. Ali, né? Ituiutaba. É aquela região. Aquela região ali. Legal. É meio, sabe... E olha, o Triângulo Mineiro é quente, né, Maurício? No verão é muito quente, né? Minha cidade é muito pequenininha, entendeu? E eu nasci lá e fiquei pouco tempo lá. Logo depois eu vim para o Rio. Ah, você veio logo para o Rio? Veio. Eu não, meu pai que me trouxe. Sim, né, sim, mas eu sei, mas eu estou dizendo, você não demorou muito a vir para o Rio. Não, era pequeno ainda? 3 anos eu vim para o Rio de Janeiro. Aí ficou direto. É uma cidade pequena. Pra você ter uma ideia, rapaz, Gurinhatã é uma cidade tão pequena. Uriatã. Guriatã. Gurinhatã. Mas que nome esquisito. É indígena esse nome? É indígena. Guri é pequeno. Iatã é pássaro pequeno. Ah, que legal. O maior escândalo financeiro da história de Gurinhatã foi o desvio de verba para a construção de um quebra-mola. Tu imagina o tamanho da cidade, né, mano? Meu Deus. O escândalo lá, mano. Quantos habitantes tem hoje a tua cidade? 4 mil. 4 mil. Sendo é pequena mesmo. 2 mil no centro da cidade e o resto espalhado na roça. E, para você ter uma ideia, em Gurinhatã, você precisa abastecer o carro, você vai chamar o cara do posto. Ele fica em casa. Não ri, não. Pô, o frentista fica em casa. Agora, você tem ido lá ultimamente? Eu fui lá, a minha mulher morreu, a Ieda morreu, e aí eu peguei minha irmã, passei em Belo Horizonte, peguei outra irmã e nós fomos lá. E isso foi em 2015, a última vez. Eu lá sou herói, rapaz, porque eu já eu fui várias vezes no Jô Soares, eu sempre citava Gurinhatã. Pô, eu vi várias entrevistas suas no Jô. Então eu era uma personalidade em Gurinhatã. Claro. Então, os candidatos vêm tirar foto comigo, o padre, o promotor, o juiz, os vereadores, todo mundo lá. Você podia ter sido prefeito de Gurinhatã. Podia ser. E ganharia. Certamente ganha. Não, ganharia eleição. O salário é pequeno lá. Menor que a cidade. Sim, mas ela vive de quê, essa cidade? Ela não vive, ela sobrevive. Né? É agricultura, não. É agricultura. Né? É uma cidade bem pequenininha. Eu tenho o maior apreço por Gurinhatã, porque eu sempre aprendi a respeitar minhas raízes, né? Entendi. Então eu sempre falo para todo mundo que eu sou de Gurinhatã, então eu faço questão de... Ele já começa com as perguntas. Não. É a população, 5.700, ele pesquisou agora. Tá errada essa população? Nasceu gente pra caramba. Olha aqui, Maurício, eu tenho inúmeras perguntas para fazer a você. Agora, eu queria iniciar
falando essa sua parceria que você fez e continua fazendo com esses caras espetaculares, o Elinho. Fala desse pessoal, Maurício. Mas você sabe que eu sempre gostei de mexer com humor. Humor. Uhum. Eu, quando era criança, eu tinha 6, 7 anos, o meu pai era apaixonado por notícia e tal, e ele queria botar isso na minha cabeça para eu aprender a ler jornal, essas coisas. Aí, quando chegava uma visita lá em casa, no rádio tinha um repórter Esso. Eu lembro. Né? Aí o meu pai falava assim para mim, eu era muito magro, e o meu pai falava assim, faz aí o repórter Esso aí. Eu falava, pará. E forma o repórter Esso, edição extraordinária, pará. Aí todo mundo ria e tal, não sei o quê. Já era uma bobagem, mas pô. Aí... Era a veia que você já tinha, Maurício. Possivelmente. Aí o Gontijo Teodoro... Gontijo Teodoro. Eu fui ser chefe dele. Olha Você só. Imagina isso? Aonde? Lá na Rádio Globo, quando ele trabalhava Rádio lá. Globo. Eu era chefe lá do jornalismo e fui ser... Se naquela época, Felipe, o que eu estava... Maurício Mito, repórter, aí, pará. Aí esse menino aí, um dia deve ser chefe desse que eu tô falando. Alguém acreditaria? Você ia achar ele maluco, Aí o negócio é o seguinte, eu sempre gostei muito de fazer humor, mas as pessoas sempre me levavam muito a sério. Em todo lugar que eu ia trabalhar, me botavam de chefe. Eu fui um chefe horroroso, eu fui um chefe péssimo. Eu chegava atrasado, entendeu? Eu era um bagunceiro. Então, não dava esporro em ninguém. Ninguém, rapaz. O cara não fazia, aí eu fazia no lugar dele. Então eu sempre fui assim. O cara dizia, Maurício, eu estou com uma dor de barriga, eu precisava faltar... Vai para casa. Vai para casa, fica um dia... Então eu sempre fui um péssimo chefe. Mas eu gostava muito de humor. E o Elinho... Fala o nome dele todo. Hélio Júnior. Né? Ele trabalhava na Rádio Globo e ele era do departamento administrativo. E quando terminava, um dia o Francisco Barbosa... Barbosa, vem aqui semana que vem fazer podcast. Francisco Barbosa quis trocar a equipe dele toda no rádio. Aí, um dos que ele escolheu, ele me escolheu, foi um dos escolhidos. Então, quando terminava o programa, a gente fazia um programa sério. Quando terminava o programa, eu ficava brincando com o Elinho de falar bobagem, falar besteira, fazer coisa. A gente inventou, por exemplo, um conjunto bocal. O conjunto bocal com o Mauro Mota, que durante mais de 30 anos foi produtor do Roberto Carlos. Sei. Quando o Mauro Mota ouviu aquilo que eu e o Elinho fazíamos, ele falou, isso dá para gravar, isso vamos fazer um dia. Que era, rapaz, eu fazia... O Elinho... Aí a gente começava a batucar. E tinha uma coisa assim de água, a gente começava a batucar ali e virava um negócio bacana. Olha mesmo. Só. As pessoas paravam para ouvir tudo. Então, toda a minha vida voltada para o humor foi assim, foi ligada a improvisações. Para você ter uma ideia, um dos personagens que eu tinha na televisão e no rádio, no teatro, que fazia mais sucesso, era o filho do Robertinho, que era massagista do Flamengo. O Robertinho chegou um dia para mim e falou assim, ô Maurício, tu não tem um emprego pro meu filho não, Maurício? Eles passam o dia em casa ouvindo funk, deitado lá, o garoto vai fazer 20 anos, pô, não faz nada, mano. Falei, pô, mas tu, quer dizer, não faz nada, tu quer que eu arrume emprego pra ele? Aí um dia eu falei assim, manda o teu filho ir lá na minha produtora. Eu tinha uma produtora ali na Rua do Russo. Eu lembro onde eu lembro. Aí o Manguaça, que eu botei o nome dele Manguaça, não sei porquê, que o nome dele é Márcio Fagundes, ele nunca tomou uma gota de álcool. Eu botei o nome dele Manguaça. E esse negócio colou, que foi uma coisa impressionante. Aí o Manguaça falou assim, eu falei pra ele, ô Manguaça, eu falei, Robertinho, manda ele lá me procurar. Ele foi na produtora, me procurou. Eu falei, cara, o que você sabe fazer? Ele, nada. Eu falei, pô, eu também não tinha a tua idade, não sabia fazer nada. Vou fazer o seguinte, eu tenho 3 shows esse fim de semana em Cabo Frio. Você vem aqui que nós vamos para Cabo Frio, você vai para Cabo Frio comigo. Aí, botei a equipe toda no carro e tal, e levei ele também. Aí, quando ele viu a primeira noite do show, ele falou assim, Maurício, eu daria tudo na vida para ser aplaudido assim no palco, como você foi. Eu falei, então amanhã você vai ficar preparado que eu vou te chamar no palco. Gente, aí, assim Assim, olha, te juro. Aí, quando terminou o segundo show, né, eu falei, gente, muito obrigado por terem vindo aqui, muito obrigado, amanhã tem a nossa última apresentação aqui em Cabo Frio e tal. E olha, esse show não seria possível sem a presença de um rapaz que é um talento, não sei o quê, que é
Aí eu falei, Márcio Manguaça, que eu não lembrei o sobrenome dele. Falei, Márcio Manguaça! Você acredita que ele passou o dia inteiro ensaiando como é que ele ia se apresentar ao público? Aí Sim, mas você sabia que ele estava ensaiando? Não sabia. Não sabia. Aí ele entrou no palco de braços abertos, né? Aí ele fez assim, foi lá no canto, aí veio cá no outro canto também, aí veio no centro aqui, e fazia assim, pro público e tal. Aí todo mundo depois, o que aquele cara faz? Porque ele não aparece hora nenhuma no teatro, você chama ele no fim. E ele fez sucesso, foi aplaudido? Sucesso inacreditável. É mesmo, foi assim, é? Aí depois eu já montei um personagem para ele. Que legal. E ele acabou se tornando um dos grandes personagens da minha peça no teatro, né? E na televisão a mesma coisa. Tanto é que ele foi para os Estados Unidos. Entendeu? Olha só. Morou muitos anos lá em Miami, agora ele voltou para São Paulo, que o pai dele foi lá para o Palmeiras, né? O pai dele é massagista do Palmeiras. Então ele acabou voltando. E ele foi um dos grandes talentos que eu descobri, né? O Antônio Klemer, que hoje está lá no Acre, ele é apresentador da televisão. O Antônio Klemer, eu estava no Teatro da Lagoa e o filho dele teve um problema de saúde. E ele veio para o Rio para tratar do filho. E viu um jornal do Brasil, uma matéria lá comigo. Ele foi no teatro. Aí ele ficou encantado com aquilo. Aí falou assim, Maurício, meu nome é Antônio Kleber, sou jornalista também, mas sou do Acre, eu quero trabalhar aqui. Eu falei, mas isso é assim? Você trabalha assim? Isso aqui é serviço público? Pô, não quero trabalhar aí. Aí, falei, mas Kleber, isso não, eu tenho. Aí eu acabei botando ele no teatro também. Ele acabou indo trabalhar com o Tom Cavalcante. O Tom levou ele para São Paulo. O Tom foi ver o show, que eu fiz lá em São Paulo. Estava o Klemer também. E acabou levando. O Pedro Manso. Pedro Manso? Pedro Manso. Sabe como é que o Pedro Manso começou? Ele foi na Rádio Globo me conhecer. Eu lembro dele. Aí ele chegou um dia lá, era um sábado de manhã, eu estava fazendo programa, aí me ligaram da portaria. Maurício, olha, tem um camarada aí, assim, quer te conhecer, veio lá de Partido de Alferes. Eu falei, ai, meu Deus do céu, é maluco? Eu falei, não, parece que não é não. Então, aí ele subiu. Aí ele subiu, veio e ficou parado assim. Quando entrou um comercial, ele veio me cumprimentar e falou, eu sei fazer imitação. Eu falei, ai, meu Deus do céu, ela veio imitar papagaio, galinha. Aí não dá, né? Tal, né? Aí eu falei, imita alguma coisa aí. Ele imitou o Zé Carlos Araújo. Eu lembro. E o Garotinho não gosta muito, né? É mesmo? Eu ouvi uma vez. O Garotinho já gravou comigo aqui há cerca de 1 mês e pouco. 3 semanas. Umas 3 semanas, né, Rodrigo? Eu não perguntei isso a ele, eu não lembrei dessa história, mas eu tenho a impressão que eu já vi uma declaração dele meio incomodado com a imitação do Pedro Manso. Eu posso estar errado, posso estar sendo injusto. Você não sabia disso? Não sabia, não. Pois é. Mas aí o Pedro Manso, ele era um operário. Ele tirava areia de rio. Olha só. E eu levei ele para o teatro, depois levei ele para a televisão. E ele imitava bem o Garotinho? Imita? Eu nunca vi assim, não me lembro. Você não acredita. É igual? Não é igual, não, é perfeito. É perfeito. Eu vou te contar só 2 histórias. Eu morava num apartamento, eu levei ele para o teatro, e a gente saía do teatro às 11h30, meia-noite. E ele morava em Partido de Alferes. Quando não tinha teatro, ele dormia lá em casa. Aí a minha mulher, a minha falecida... Partido Alferes, para quem você que não é do Rio, é um distrito de Miguel Pereira, tá certo? Isso. Aí ele dormia lá em casa. E eu morava num apartamento na Tijuca, e minha falecida mulher, a Ieda, ela preparava um jantar para nós dois, e quando nós chegávamos do teatro, ela subia para dormir. Então ela dormia sempre muito cedo e tal. Aí ela falava assim, Maurício, está tudo aí? Está faltando alguma coisa? Eu falei, não, Ieda, está tudo bem aqui e tal. Vai precisar, posso subir para dormir? Eu falei, pode. Ela pegava a escada, subia e ia para o quarto. Isso no teatro que você Não, disse. lá em casa. Não, em casa. Aí o Pedro Manso chegava na escada e falava assim, Ela voltava, o que é, Maurício? Achava que era você. Achava que era eu falei, não sou não, ele é o Pedro Manso. Uma vez nós fomos na Maria Braga. Qual era a melhor imitação dele? Você consegue dizer a melhor? Consigo, é o Zico. É o Zico? O Zico. Ninguém imita o Zico. Ele É fazia música mesmo? Perfeita, aquela rateada que o Zico dá, então... Ele mora no Rio, Pedro Manso? Ele está morando hoje em Vitória. Em Vitória? Ele está fazendo um programa de televisão eu quero fazer online com ele. Você ajeita isso para mim? Claro, deixa o telefone dele. Agora, uma vez nós fomos na Maria Braga, ela me convidou para ir lá, e eu levei o Pedro Manso. Aí quando chegou Você tomou café da manhã lá, é tudo? Também. Aí, era bom o café da manhã lá? É bom, né? O padrão Rede Globo. Pô, tem até diversas variedades de queijo. É mesmo? Queijo, é? Mas
Mas aí o Pedro Manso chegou lá no corredor da TV Globo e começou a fazer o Faustão. Ô, meu Deus, ela saiu de bobs na cabeça, que ela estava maquiando. Ana Maria Braga. Cadê o Faustão? Cadê o Faustão? Mas era assim, Maurício? O Pedro Manso é impressionante. Então, esses caras todos eu descobri sem... Por acaso. Nenhum deles é artista. Eu vou te contar um caso. Impressionante Esse isso. rapaz está na novela hoje. Eu estava indo fazer exame de vista no Detran, aí eu tô saindo, esse menino veio chegando, e ele era magrinho, um cabelão enorme, um cearensezinho, e ele, quando ele me viu, Maurício Menezes, não sei o que e tal, eu quero ver uma gravação do programa, deixa eu ir lá. Eu falei com ele, olha, vai lá terça-feira, que eu já olhei a cara dele e falei, esse cara dá um personagem. E aí eu fiz um papel para ele, um costureiro gay. Que aí a gente ia jogar. Que eu apresentava um telejornal só de piada, né? Aí eu falava, e agora vamos saber a moda, como é que está no Brasil e tal. Vamos ouvir o costureiro, eu não lembro o nome que eu dei para o costureiro. Fulano de tal. Aí nós botamos um terno nele assim e tal, e ele falava. Ele, para gravar 30 segundos, ele fez 29 vezes. Que ele não sabia que ele ia gravar. Não sabia que ele ia gravar. Então, ele levou 29 vezes para gravar. O Luizinho Campos, né? Luizinho Campos, saudoso Luizinho Campos. Maurício, esse cara não dá. Eu falei, Luiz, vamos insistir com ele. Você acredita? Ele gravou 6 programas, plantão de notícias, na Bandeirantes. A Bandeirantes. Pegou as 6 gravações, levou na TV Globo e foi contratado. Olha só, que loucura. Foi fazer novela. Depois ele foi para a TV lá foi contratado para uma TV no Ceará, que era a terra dele. Depois ele voltou para São Paulo. Mulher que eu conheci na rua. O Maurício Menezes é um grande rubro-negro. Você gostou da contratação do Tite? Acho que é melhor que o São Paulo, né? Ah, mas isso não é vantagem também, né? Também não é. O Tite, como diz o Apolinho, o Tite é um grande domador de repórter. Né? Porque nas entrevistas você vai na jugular dele, mas ele dá um jeito de... Ô, Felipe Cardoso, obrigado pela pergunta. Como eu te respeito. Eu te ouço sempre, não sei o quê. Rapaz, aquela vez que você falou isso... Então, o Apolinho... Ele daria um bom político, né, Maurício? Exatamente. Daria um bom político. Você sabe que uma vez o Maluf me ligou no meu aniversário e eu achei que era o Pedro Manso? Paulo Maluf? Pô! Você achou que era o contrário? Eu achei que era o Pedro Manso. Imitando o Maluf. Imitando o Maluf. Esse cara tem que gravar comigo, porra. Vai fazer esse meio campo pra mim, Maurício. Lá de Vitória. Claro. Aliás, a minha mãe é de Colatina. Ela é do norte do Espírito Santo. Ao lado não, é longe pra porra. Pô, Vitória pra Colatina é longe. Agora, Maurício, eu tenho um quadro aqui no programa que eu criei. Sim, não ou não sei. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque eu quero dar o direito da dúvida. Se o cara não sabe, ele diz que não sabe, né? Tá. Não é só sim ou não. Chico Anísio foi melhor que Jô Soares? Sim, não ou não sei? Foi. Foi melhor por quê? Foi porque o Chico, ele era um povão. Todo o personagem dele era baseado em alguma pessoa que ele conheceu. Todos. Eu conheci muito o Chico. Eu trabalhei com o Chico na Rádio Nacional. Embora eu tenha tivesse muita ligação com o Jô Soares, mas o Chico Anísio, ele era um cara que ele pegava os personagens dele, eram todos de botiquim. Era tudo da vida real. Exemplo de um, por exemplo. O exemplo de um... Olha, mami, o linguiça. O linguiça. O linguiça, sei. Era o... Eu sei de quem você Salafrário, meu Deus. Mami, eu vou te contar. A Zambuja. Boa, Rodrigo. A Zambuja. Isso. Todo personagem do Chico Anísio era assim. Ele foi melhor porque ele era mais criativo. Não, e o Jô não era só humorista, é isso também? Isso. Essa definição tua é perfeita. O Jô era um cara mais intelectualizado. Mais intelectualizado, escrevia livros. O Jô aprendeu a falar inglês, francês e tal com 5 anos. O Jô Soares escolheu o time do coração dele corretamente? Sim, não ou não sei? O time? O time do coração dele, ele escolheu certo? Sim, não ou não sei? Ele era São Paulo. Não, senhor. Ele era Fluminense. Claro. Foi por isso que eu perguntei, para você sacanear no time. Mas lá em São Paulo ele tinha uma tendência pelo São Paulo, até por causa do tricolor. Ele era tricolor, né? Tricolor, então ele devia ser Grêmio, Bahia. Né? Mas ele era um grande tricolor. Aliás, falar em tricolor,
Pô, o tricolor do Ceará, hein? Arrebentou com o Corinthians, né? Que vitória maravilhosa do Fortaleza. Continua né? isso aí que depois eu vou contar a história do Fluminense. Vou contar. Olha lá que você vai falar do Fluminense, pelo amor de Deus. Agora, Maurício, continuando sim, não ou não sei. Maurício Menezes gosta mais de rádio do que de televisão? Sim, não ou não sei? Sim. Sim, né? Por quê? Porque o rádio... Olha só, Felipe, eu trabalhei 25 anos no Jornal do Estado de São Paulo. Eu sei disso. Estadão aqui no Rio. Eu trabalhei na TV Globo, eu trabalhei na Bandeirantes, eu trabalhei na Record e tal. E eu trabalhei em rádio, eu só trabalhei em duas. Eu trabalhei na Tupi, onde eu estou hoje, e na Globo. Você hoje do programa, participa do programa da Cidinha. De umas três, né? Eu produzo e participo do programa. Umas três, né? De umas três. Então, a quantidade de cartas que eu recebi nos 25 anos que eu fiquei no Estadão, eu coloco numa caixa de sapato. É mesmo? A quantidade de cartas que eu recebi por eu trabalhar em televisão, dava para botar em duas caixas de sapato. Agora, a quantidade de cartas que eu recebi por trabalhar na Globo, na Tupi, tem milhares de cartas até hoje que eu não consegui ler. É mesmo? Não deu tempo de abrir. Porque o rádio é um negócio mais apaixonante, sabe? A televisão é um meio frio, né? A televisão, você errou, grava, volta. O rádio não, o rádio você liga. O ouvinte tem a impressão que você está falando para ele. Para ele, sem dúvida. Esse é o grande segredo do rádio. Sem dúvida nenhuma. A pessoa não ouve rádio, ela ouve o que o camarada do rádio vai falar para ela. E você, Maurício, eu tenho muito essa impressão também, porque eu sou um homem de rádio, você sabe disso. E eu sempre achei que sempre tive um bom improviso. E você saber improvisar é uma arte, né, Maurício? É uma arte, né? Outro dia desse lá na Tupi, eu estou aqui escrevendo um negócio, chegou uma mensagem no meu celular, eu estou aqui escrevendo um negócio, a Cidinha está aqui do meu lado falando, e ela falou: você não acha, Maurício? Acho o quê? Eu também não sabia. Não sabia? Não estava prestando atenção. Aí, você não acha, Maurício? Eu falei, claro, Cidinha, mas isso aí é um negócio que não é assim também, né, pô? E eu sei como é rápido, né? Rápido. Então isso aí é... Maurício, você foi dirigente do Flamengo, não foi? Foi vice-presidente. Duas Conta vezes. essa passagem. Essas passagens. O Kleber Leite, o Flamengo estava numa situação tenebrosa, né? O Flamengo não tinha... Ele era o presidente, o Kleber. Ele era vice-futebol. Não, ele era o jornalista jornalista ainda, da Rádio Globo. Tá. E o Flamengo estava destruído. Aliás, é o maior repórter que eu conheço da história do rádio esportivo, é o Kleber Leite. Verdade. Aí a gente começou a insistir com o Kleber para ele se candidatar. Sim. Né? E eu tinha aquela produtora lá e a gente fez como é que chama? Um jingle para a campanha dele. E aí a primeira peça da campanha do Kleber foi aquele jingle que eu fiz com o Luizinho e tal, lá na produtora. Luizinho Campos. E aí ele lançou aquilo, gravamos muitos discos, mandando para todos os associados e tal, e o Kleber se candidatou e ganhou. E aí, um dia eu estou na casa do saudoso governador Marcelo Alencar, lá em Petrópolis, jogando vôlei. E aí, Maurício, telefone para você. Aí eu fui lá atender, era o Kleber. Maurício, onde é que você está? Eu falei, Kleber, estou aqui em Petrópolis jogando vôlei aqui. Tá? Vem aqui no Flamengo agora. Eu falei, mas Kleber, vem agora, mano. Ele era assim. Você estava em Petrópolis? Estava em Petrópolis, de short jogando vôlei. Aí peguei o carro e desci, falei para minha mulher, falei, o Kleber tem algum problema lá, que ele está desesperado me chamando. Cheguei lá, eu entrei numa sala, tinha lá uma porção de gente lá. Petrópolis pertinho, quero apresentar a vocês aqui o novo vice-presidente do Flamengo. É muito a característica dele, né? Ele, quando contratou o Washington para técnico, foi mais ou menos igual, né? Isso, Aí ele me colocou como vice-presidente, entendeu? Vice-presidente de futebol. De comunicação. De comunicação. Aí eu, nos 4 anos, depois ele foi reeleito presidente do Flamengo. Sim. E eu me reconduziu no cargo, eu pedi demissão a ele 4 vezes. Eu deixava bilhete para ele. Né? Por que você pedia demissão? Pô, eu precisava viver, rapaz. Eu trabalhava na rádio, eu trabalhava... você não deixou os veículos? Não, o cargo de vice-presidente não é remunerado. Não é remunerado, verdade. Então, eu precisava sobreviver. Aí eu pedi demissão, Kleber, 4 vezes e deixava ele... Presidente Kleber Leite, foi uma honra, não sei o quê, não, muito obrigado. Aí ele ligava e dizia assim, vai para aquele lugar. É mesmo? Rasguei esse negócio, essa besteira que você deixou aqui para mim.
E não Sim, aceitava. mas você tinha que viver, né, Maurício? Você tinha que ganhar, né? Pois é. Pois é. E aí, então eu fiquei Sim, lá mas foi 4 anos. legal pra você, pra tua Não, vida? eu não vou dizer que não foi, né, filho? Você ser vice-presidente de um clube como o Flamengo, Pô, né? maior do Brasil, claro. Então, para mim foi uma honra conviver com aquelas pessoas todas, conheci pessoas maravilhosas. O Michel Sim, Acerto. mas você tinha liberdade de ação? Agora, Ele te dava. Me dava, eu lancei a revista do Flamengo. Eu lá, lembro com um disso, sucesso eu lembro. extraordinário também. Então, aí, agora a minha vida foi um tumulto, né, amor? Entendeu? Isso você tinha que idade, mais ou Foi menos? em 1994, eu tinha 44 anos. 44 anos. Você era novo ainda. É. Era novo. Pô, uma aguinha aqui pro Maurício. É bom uma aguinha de Eu vez vou em ali embaixo quando. comprar uma. Bom, cafezinho? Quero. Se Cafezinho. tiver suco também, eu quero uísque. Suco, uísque. Eu quero tudo que eu tenho direito. Uísque. Pô, nós preparamos um coquetel pra ele. Vocês esqueceram ou ainda não entregaram, né, Rodrigo? Não tá chegando. Ainda tá chegando, né? Agora, Maurício, deixa eu ver aqui teu livro. Esse livro que fez um estrondoso sucesso. Esse plantão de notícias, os causos mais engraçados das rádios, dos jornais e da TV. Eu não sei se tem alguma minha aqui, mas uma eu me lembro que você me sacaneou na Rádio Globo. Sacaneou não, foi um negócio pequenininho. O Gustavo Henrique, o Choque, ele estava comandando uma transmissão. E aí, ao invés de eu chamar ele de Gustavo Henrique, eu chamei de Gustavo Adolfo, que foi um ex-companheiro nosso na Rádio Globo também. Aí, na segunda-feira, essa figura aqui, na Rádio Globo, disse assim, não, eles são muito amigos, mas o Felipe não sabe o nome dele. É porque, ao invés de falar Gustavo Henrique, eu falei Gustavo Adolfo, que é meu irmão, é padrinho até da minha filha, o Gustavo Adolfo, minha filha Marina. Maurício... Olha, depois que você terminar o negócio de sim, não, mais ou menos. Não, também, ainda então, não tem. Não acabou ainda não. Eu tenho umas gravações aí de Não, rádio. vamos soltar todas, depois vamos eu soltar vou todas. Nós mostrar temos pra você. tempo. Aí, 27 minutos só de gravação, nós temos tempo. A gente está gravando no dia de Inter e Fluminense. Eu estou cheio de arco-íris aqui em volta. Estou cheio. Só tem rubro-negro aqui em volta e tem um tricolor. O Murilo, amigo do Maurício. Evidentemente que a gente já sabe o resultado, porque essa gravação do Maurício irá ao ar no dia seguinte do jogo. Não, no dia seguinte não, 2 dias depois do jogo. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro. Aliás, eu faço aniversário esse mês, hein, Maurício? Presentinho, por favor. Você mora em Copacabana, manda um presentinho, uma garrafinha de uísque, uma coisa assim. Eu faço no dia 26. Eu sou escorpião. Qual é teu signo? Peixe? Peixe. Virgem foi rápido, você não foi, né? Não. Foi rápido. Você deixou de ser virgem rápido, né? Hein, Maurício? Mais ou menos. Você lembra a idade, não? 8 anos. 8? Ah, você tá de sacanagem. Não, não pô. tô, eu fui estuprado. Foi estuprado? Eu juro pra você, eu fui estuprado por uma moça que trabalhava lá em casa. Felipe, olha... Ela estuprou você? A minha mãe saiu, o meu pai saiu, a minha irmã saiu, eu fiquei sozinho com ela em casa. Ela me agarrou e eu não sabia o que estava acontecendo. Você tá de sacanagem. Eu juro por essa luz que me ilumina, pô. Era louca, então, né? Louco era eu. Não, porque 8 anos pra te Louco era agarrar eu. assim... Louco era eu que não voltei a procurar. Não... Não, mas Eu não tô dizendo que a gente fica rindo o tempo todo. Mas eu fiquei meio assustado na época, sabia? 8 anos, pô. Eu morava tinha acabado de chegar de Urinhatã, morava numa casa em Campo Grande, uma casa muito grande, eu brincava nas árvores lá, subia. Você morou em Campo Grande, é? Morei em Campo Grande. Rua Vitor Alves, 67. Uma casa cheia de árvores e tal. E eu ficava pulando de árvore em árvore. Então, a minha mãe saiu, meu pai saiu e falava para ela, olha, o fulano, não lembro nem o nome dela, não deixa o Maurício no quintal, não, ele pode cair, ele não vai ter ninguém em casa, não sei o que e tal. Aí tudo bem, aí eu fiquei na casa com ela lá. Aí ela me agarrou. Meu Deus. Pô, mas tu perdeu a virgindade naquele dia? Eu acho que naquele dia eu ganhei. Gente, é isso aí. Mas vamos mudar de assunto. Continuamos rapidinho, sim, não sei. Já vou acabar. Você sofreu muito esse ano porque o Flamengo não ganhou nenhum título? Sim, não ou não sei? Não, eu sofri na hora... É sim, não ou não sei? Sofreu muito? Sim. É sim, não ou não sei, pô?
Não, você não sofreu por causa disso. E sabe por quê? Porque o futebol tem dois resultados. Ou você perde ou você ganha. É verdade que, neste momento, o Flamengo, matematicamente, ainda tem chance de ser campeão brasileiro. É difícil, mas tem chance. Claro, tem chance. Eu lembro do Fluminense que estava... O rebaixamento 2009, 99,9% de chance de rebaixar e acabou lá em cima. Escapou com o Cuca de técnico. Então, o Flamengo é a mesma coisa. Agora, o que o Flamengo ganhou nos últimos anos, compensa tudo que aconteceu esse ano, né? Todas as burradas. Na teoria, o torcedor não acha isso, né, Maurício? O torcedor não acha. Eu sempre brinco com o torcedor. E se você torcer para outro clube? Ia ser pior. Pior ainda. E o Flamengo é o melhor... o mais bem classificado no Campeonato Brasileiro. Agora, né? Agora não. Mas já foi passado. Hoje, que você diz? Hoje? É o melhor carioca. Que você diz. Não, Botafogo, pô. Pô, tu sabe que eu não lembrava do Botafogo? Acabou de demitir o técnico. Acabou de demitir o técnico. E eu e o Rodrigo Mandarini acabamos de gravar também, falando dessa dança dos técnicos. Vai ao ar ou já foi? Já foi ao ar no Felipe Cardoso Sem Freio. Maurício, vamos começar a soltar pra gente rir bastante? As gravações, vamos. Soltar as gravações. A primeira aqui é o Hélio Júnior com o Luiz de França. O Luiz de França era uma pessoa. Pô, eu estive em Barbacena recentemente, almocei em Barbacena, terra do Luiz de França. O Luiz de França está apresentando o programa no rádio, né, na Rádio Globo, e o Hélio Júnior, o Elinho, está no helicóptero, fazendo um repórter aéreo. E aí, rapaz, o que acontece? O Elinho atravessa a Baía de Guanabara, vai lá em Niterói fazer o trânsito lá e tal. E na hora de voltar para o Rio, Felipe, ele pegou um temporal, rapaz. Ixi. E o helicóptero sacudiu. Nossa, e aquele helicóptero perigo, da reportagem é um helicóptero muito seguro, né? Assim, do tamanho do vidro de acetona, né? E o Elinho E o Elinho, com a coragem que o caracteriza, ele vai fazer um flash com aquele medo todo, né? Ah, eu acho que eu infartava, viu? Ouço helicóptero com chuva, eu acho que eu infartava. Ouça o que ele falou, bota aí, ó. França, tivemos até que, inclusive, voar pelo litoral, França, porque aí no centro da cidade está feia a coisa, tem uma nuvem muito grande. E está chovendo até granito. Está chovendo até granito na Olha só. Granito. Não, é granizo. Granizo. Granizo, olha aqui. Tchau, França. Ô, Hélio. Oi. Tá chovendo o quê, Hélio? Granito. Tá em Barbacena, pelo jeito, vai chover mármore daqui a pouco. França é cultura. Agora, vem cá, Maurício, quer dizer que essa história do granito é do Hélio Júnior? Ah, eu não sabia. Eu sabia que alguém do rádio tinha falado granito. Foi ele. Ah, foi ele. E não sei se você observou no filme, o programa Luiz de França é cultura. Ele acha que sabia a diferença de granito para granito é cultura. Agora, do França foi ótimo. Daqui a pouco vai chover mármore, né? Foi ótima essa. Agora nós temos outra aí de uma pessoa que você conhece muito bem, que é o Luiz Mendes. Luiz Mendes? Pô. Você sabe que essa gravação... Tive a honra de escrever no livro dele. Na biografia dele. Essa gravação que nós vamos ouvir agora, aí tem um caso interessante, porque a mulher do Mendes, né, quando eu cheguei lá no enterro dele, a Daisy Lúcia, né, que era uma grande atriz, né? Sem dúvida. Quando eu cheguei no enterro do Mendes, a Daisy Lúcia falou para mim, pô, Maurício, não tira aquela gravação do teatro, não. O Luiz Mendes gostava muito daquilo e tal, deixa aquela gravação lá e tal. Que é o Luiz Mendes, ele está com o Heraldo Leite, que é um repórter esportivo também, muito amigo nosso, né? Sem dúvida. O Heraldo está entrevistando o Mendes depois de um jogo, e o Mendes decide explicar, o Felipe, o que é meio-irmão. Eu não sei por que o Mendes resolveu, qual é a importância que tem no futebol, que o jogador tal é meio-irmão do outro jogador. Mas o que eu quero mesmo é que você ouça, para ver se você entende, na visão do Luiz Mendes... O que é meio-irmão. O que é meu-irmão. Vamos ver aí, ó. Avante Delany, que tem o sangue igual do Kaká. Porque ele confessou aí, ou contou aí, que é filho de um irmão e é um irmão do pai dele. E com uma irmã da mãe do Kaká. Quer dizer que ele tem o seu mesmo sangue. É como o Edu e o Zico, que também são assim. São filhos de primos, são filhos de irmãos, e eles são, portanto, os verdadeiros primos irmãos. E primo é o sujeito que tem só metade do seu sangue. Mas é isso. Eles são filhos de dois irmãos dos dois lados. A atuação do Juca, então? Hein?
Olha, se eu tivesse ancorando no lugar do Heraldo, eu acho que a rádio saía do ar, eu não ia conseguir falar. O Mendes, ele tinha isso, né? Você perguntava a ele, por que brigadeiro? Aquele doce. Ele criava na hora. Ele criava na hora, porque umas coisas ele sabia, outras ele não sabia. Mas como ninguém sabia porra nenhuma, ele inventava na hora e depois dava certo, né? O que mais, Maurício? É por isso que ele era o comentarista da Palavra Fácil. Da Palavra Fácil. Essa agora, vamos voltar ao Luiz de França. Eu trouxe uma outra gravação do França. É o França de novo. É o Luiz de França de novo. O França está no programa dele entrevistando um médico. Sim. E aí ele decide contar para o médico que ele está tomando um comprimido. Aí o médico fala, mas você não pode estar tomando esse comprimido. Não é possível você tomar um comprimido desse tamanho. E o França, estou tomando. Que aí o cara peita também. Né? O senhor não vem me desmentir, não, que eu estou tomando esse comprimido, sim. Então vamos ouvir... Deu expor no médico. Deu expor no médico. Vamos ouvir um trecho da inacreditável discussão do França com o médico sobre o tamanho do comprimido. Pode soltar. Eu estou tomando 1.000 gramas por dia. 1.000 gramas, não. Você está tomando 1.000 miligramas. Será? 1 grama. Não, acho que não, hein? 1.000 gramas? É daquela... 1.000 gramas é 1 quilo. Será? Não. 1.000 gramas é 1 quilo. Eu estou tomando aquela americana, daquela... É 1.000 miligramas, é 1 grama. Será? Aquela grandona que parece... Querido, você não pode estar tomando 1 quilo de vitamina depois disso. Impossível. O dia que tomar 1.000 gramas morre, né, Maurício? Essa aqui agora. Vamos lá. Agora. Clóvis Monteiro. Ih, grande Clóvis Nosso Monteiro. colega hoje lá da Rádio Tupi, né? Porque às vezes o ouvinte derruba você. Sim, Né? várias vezes. Aí o Clóvis Monteiro, ele fez um sorteio lá para dar um prêmio lá para um ouvinte e falou, a senhora vem aqui buscar, mas traz uma identidade. Mas parece que a ouvinte, coitadinha, não tinha identidade. E eu acho que ela queria perguntar para o Clóvis se ela podia levar uma Xerox. a Xerox. Ela não falou isso, não. Ouve Ih, isso aí. meu Deus. Você passa aqui na rádio para pegar os seus prêmios de segunda a sexta entre 10 e 16 horas, tá bom? Traz a sua identidade. Mas eu não tenho carteira de identidade, não. Posso trazer uma xereca? Ela queria falar Xerox. E pior que o Clóvis falou que não. E era impossível, ela tinha que levar, né? Sensacional. Tem mais alguma? Eu trouxe mais uma aqui do Antônio Carlos. Ih. Foi nosso companheiro durante muito tempo Hoje na Rádio Tupi. Globo, hoje ele está na Tupi também. O Antônio Carlos, rapaz, ele tem um quadro no programa dele, né? Que é Repórter Amador. Eu sei. Repórter Amador, o que é? É o ouvinte que vai dar notícia. Eu né? sei. Então a produção separa lá, o ouvinte ligou que vai falar disso assim, aí bota no papel e dá para o Antônio Carlos. Mas a produção só não percebeu uma coisa, Felipe, um detalhe. O nome da rua que o ouvinte ia falar era um nome enrolado, rapaz. E o ouvinte era fanho. Não perceberam esses 2 detalhezinhos e resultado. Puseram o ouvinte no ar, o ouvinte fanho, para falar sobre uma rua de nome enrolado. E deu nisso aí que você vai ouvir agora. Ó. Vamos lá. Linha telefônica, mais um repórter amador a participar hoje do programa, Honório Ferreira, de Padre Miguel. Alô, Honório, bom dia. Alô, Honório. Bom dia. Tudo bem? O que você conta aí, Honório? Olha, é o seguinte, aqui na rua Chá, em frente ao número 65, encontra vários lixos e... Como é que é? Muito lixo e tudo. Mas qual é a rua? Pera aí, Honório. Honório, qual é a rua? A rua Xixá. Rua Xuxã? A Xixá. A Assunção? A Xixá 65. A Xuxá? A Xixá. A Xixá? A Xixá. A Xixá. No 65. Em Padre Miguel? A rua Xixá. Rua Xuxã? A Xixá. A Assunção? A Xixá 65. A Xuxá? A Xixá. Padre Miguel. Tá legal, vou falar com o pessoal da Columbe. A Xixá. Mais um pouco ele chamava de surdo, hein? Falar com a pessoa da coluna. Você sabe que eu estava no teatro... Gente do céu. E o Antônio Carlos ficava irritado com essas ele coisas. fica- Ficava, ele fica pau da vida. Eu estava no teatro do Norte Shopping. É. Aí terminou a apresentação lá, foi lá no camarim, tirei a maquiagem, aí saí assim, na saída num corredor assim, do shopping. Tinha um casal e tinha uma senhora, falou, ô Maurício, tudo bem? Nós vimos seu show aí agora e tal. Eu falei, menina, gostaram? Aí gostamos sim, olha, esse aqui é o Honório.
Aí eu falei, ô, Honório, tudo bem? Como é que vai você, rapaz? Aí ela viu que eu não liguei a pessoa. O nome da pessoa. É o Honório do Axixá. Era ele, Maurício. Nossa, Coitadinho, coincidência. Ele tem um problema na língua, sabe? Aí falou, muito prazer, Maurício. Eu falei, pô, Honório, pelo amor de Deus, me desculpe, cara, que eu tinha levado essa gravação também no Jô. Foi um maior sucesso. Né? E foi mesmo, isso aí é ela sensacional. falou, pois é, a mulher dele falou, você tem que explicar pro público que o nome da rua é Axixá mesmo. Ele falou certo. O nome da rua é Xixá, só que o Antônio Carlos não entendeu, pô. Escuta, o que o Jô ele bebia? Era água? Água mesmo, né? Ou Coca-Cola. Zero. Ah, é? Tinha nada de chá, nada disso. Isso é tudo conversa fiada, né? Ele era Coca-Cola. E ele oferecia água pra você? Era água também? Água também. Água também. Quer dizer, o garçom, ele perguntava antes se queria refrigerante. É o chileno, né? É o garçom chileno. Morreu ele também. Já morreu. Alex, né? Alex, Alex. O Derico não morreu, não, né? Não, o Derico é vivo. Derico não, mas, e aquele engraçado, o Bira? Bira morreu. Bira faleceu, né? Faleceu, Aquela turma lá me dava muito bem com ele. Tanto é que chegou uma época que o Jô Soares me convidou para ir para São Paulo trabalhar com ele. Você foi quantas vezes lá? 9. No programa dele? 9 vezes? 9 vezes, Olha só. E aí ele me convidou. Todas na TV Globo ou SBT também? Não, uma veio no SBT e 8 na TV Globo. Uma no SBT, 8 na TV Globo. O Jô era uma personalidade do nosso meio, né? Sem dúvida. Ele era um cara... Como eu falei há pouco, o Jô Soares ele foi educado na Suíça. Né? E na Suíça tem 60 idiomas, pô. Nossa Senhora. 6 oficiais e mais 50 e tantos. Inventados por eles. Inventados por ele. Você não entende absolutamente. Quais as diferenças básicas que você estabelece entre esses 3 personagens? Jô, Chico e Juca Chaves. Você sabe que tem uma coisa interessante, que o Juca, ele se isolou na Bahia. Né? Sim, Itapuã. Ele, quando morreu, ele estava 20 anos... A Yara é viva ainda, a mulher dele? Viva ainda, a Yarinha. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Eu uma vez passei na porta da casa dele, lá na Bahia, e eu pensei em ir falar com ele. Você conhecia ele bem? Conhecia ele bem. Conhecia ele bem. Agora, o Jô Soares e o Chico, a gente podia definir eles, eram 2 gênios, e como todo gênio, tem o seu lado, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Robert Louis Stevenson, o escritor, mostrou isso. O cara pode ter uma personalidade maravilhosa e, ao mesmo tempo, um irracional. Você sabe que o Chico e o Jô, eles ficaram 20 anos sem se falar, se odiando, porque o Jô Soares, ele tinha um problema, não sei se é problema, mas ele só dormia 6 horas da manhã. Ele ia para a cama dormir às 6 da manhã. Então ele tinha na casa dele em São Paulo um bunker que ele se trancava ali com ar-condicionado e a governanta do apartamento dele tinha ordem de não chamar ele em hipótese alguma. Aí o Chico Anísio foi a Buenos Aires encontrar com um amigo comum dos dois. E o Chico perdeu o endereço. E aí ligou para a casa do Jô, a governanta atendeu e falou, olha, é o Chico Anísio, que eu estou aqui em Buenos Aires e eu perdi o endereço de um amigo comum. Você pode chamar o Jô? Isso aí era 9. Na hora que ele pediu para não ser incomodado. Na hora não, isso era praxe. Era praxe. Era a rotina da vida dele. Era todo dia. Ele só saía da cama 4 horas da tarde. Aí, mas olha, eu não posso. Por favor, eu estou em Buenos Aires aqui e tal, eu estou perdido aqui, preciso encontrar o endereço. Se ela chamasse, o Jô mandava ela embora? Era uma ordem mesmo, uma né? ordem. Expressa. Eu sei que ela foi lá e tocou a campainha e o Jô abriu a porta. O que houve? Ela falou, é o Chico Anísio. Ele está insistindo muito que quer falar com o senhor. Aí o Jô pegou o telefone. O que foi, Jô? Aí ele falou, pô, por que você não vai para... É mesmo. Aí o Chico ficou 20 anos... Pô, sacanagem do Jô, né, pô? Mas ele era assim. Eles ficaram 20 anos sem se falar. Até que um dia alguém... Eu vi a entrevista dos dois, eu vi. Eles resolveram reativar a amizade. E aí zeraram tudo. É. Você sabe, Maurício, que eu vi
teatro com os 3. Você sabe qual que eu mais ria? Juca Chaves. O Juca Chaves Incrível era que pareça. os 3 eram geniais, né? No teatro, eu não parava de rir. É só você olhar pro Juca, você já ria. Ele tinha aquela mania de fazer show descalço. Por que isso? Você sabe? A mania dele, mania de judeu e tal. Era uma coisa assim. Agora, o Jô Soares, o Juca Chaves, tem uma das maiores piadas que eu conheço. A melhor piada que eu conheço no mundo é a do Woody Allen. Sim. Né? Que ele diz que os pais deles se davam muito mal, tanto é que eles moravam numa casa em cima de um boliche, e de vez em quando o pessoal parava o boliche para o barulho incomodava. A briga dos pais incomodava o jogo do boliche. Sensacional essa. O Juca Chaves diz o seguinte: olha, eu tive uma notícia boa hoje, a TV Globo vai me dar 4 minutos de reportagem no Jornal Nacional. Me disseram que basta eu morrer. Olha, tem uma piada do Juca que eu conto na íntegra com as palavras dele. Posso contar em claro. 1 minuto? Pode. Eu tenho um amigo, ele é mutilado de guerra. Perdeu na Segunda Guerra Mundial aquilo que Papai Noel carrega às costas. Desesperado, ele procura um emprego onde trabalhasse pouco, foi ser funcionário público. E no primeiro dia de trabalho, o chefe da seção lhe disse: "Senhor está dispensado hoje, pode ir embora." "Ah, não, eu sou mutilado de guerra, mas não quero gozar de privilégios, faço questão de trabalhar até a hora que todos trabalham." Disse o chefe: "É, meu caro, mas aqui é funcionalismo, o pessoal trabalha até às 4, das 4 às 5, coça o saco, o senhor não tem, pode ir embora." Ele conta exatamente nessas palavras. Eu gosto tanto dessa piada que eu decorei ela na íntegra. Tem um humorista americano que ele foi para a guerra do Iraque. Tiraram ele do palco, meteram o uniforme dele e mandaram ele para o Iraque. E lá no Iraque ele foi vítima de uma explosão. Ele estava num tanque e jogaram uma granada no tanque, o tanque pegou fogo e tal, e ele ficou todo queimado. Ele voltou a fazer show sem as sobrancelhas, sem parte do nariz, os lábios dele todos deformados e tal, e sem cabelo. Então ele fala para o público o seguinte, que teve uma vantagem eu ir para a guerra. O forno crematório já me falou que vai me dar um desconto, que eu já venho semi-pronto. É sensacional. E depois ele diz assim: não, às vezes as pessoas me perguntam, não acredito que eu estava na guerra. Estão pensando que minha mãe trabalhava num circo engolidora de fogo? Maurício, qual foi a melhor piada que você inventou? Melhor piada? Dá para dizer? Acho que não. Se você... Vamos dizer o seguinte, você pensa assim, porra, essa piada que eu inventei é foda, essa é foda. Porque os casos que eu conto no teatro, eles são verídicos. São verídicos. Sim. A história que o público mais gosta, e tem uma... Às vezes, um negócio que você conta... eu conto uma história, por exemplo, assim, que aconteceu numa rádio na Pernambuco. O cara, ele entrou no ar e ele falava assim: alô, ouvintezinho, daqui a pouquinho nós vamos tocar uma musiquinha, logo depois vamos fazer um sorteiozinho, aí vem um comercialzinho e tal. E aí o dono da rádio... Tudo diminutivo. Tudo diminutivo. Aí o dono da rádio foi lá, era a estreia dele como apresentador. Quando entrou o comercial, o dono da rádio foi lá e falou: porra, fulano, tudo inho, para com isso, pô, que coisa chata, rapaz, tudo diminutivo, porra. Aí tava tocando uma música de Vinícius de Toquinho. Aí no teatro, quando eu falei, porra, tava tocando uma música de Vinícius de Toquinho. O teatro já desaba, né? Desaba. Aí eu faço assim, ó. Acabamos de ouvir de Vinícius de Toco. Pô, mudou até o nome do cara, né? Mas é sensacional. Essa historinha assim, curtinha assim. A rádio do interior deve ter um monte, né? Muita coisa. Tem o Antônio Cleme, que eu te falei aqui, ele mandou um negócio lá do Acre, que é muito comum na Amazônia, né? As rádios, elas passam muita mensagem, porque às vezes você está na cidade, tem uma fazenda a 1 hora de voo. Sim, sim. Então as rádios lá, elas passam muita mensagem, muita utilidade pública, né? Alô, dona fulana da fazenda tal, assim, o seu fulano mandou avisar que chegou bem aqui hoje e tal. Aí o Cleme me deu uma gravação que diz assim: alô, pessoal da fazenda tal, não sei o que e tal.
seu fulano avisa que o negócio do cavalo hoje entrou só metade. Amanhã vai entrar o resto. Era o dinheiro da venda do cavalo. Da venda. Olha, esse plantão de notícias aqui é um livro histórico do Maurício. Quantas... Você tem ideia da tiragem, da venda? Não tenho. Não, né? Não tenho. Eu vou escrever um livro, eu vou lançar depois do Carnaval de 2024, sobre a minha carreira. Conto muito com a sua presença no Rio na noite de autógrafos. Estarei tá? lá, claro, evidente. Esse livro aí me deu muita satisfação de escrever, porque tem... É grande, hein, Maurício? Tem 46 anos de pesquisa aí de jornal. Sabe? 219 páginas. Inclusive, eu conto a história aí de um professor de jornalismo, o Antônio... Oh, meu Deus, como é que é o nome dele? Antônio... Ai, meu Deus. Tem tanto tempo. Antônio Bandeira. Antônio Bandeira. Ele é um professor de jornalismo que ele morou sempre nos Estados Unidos. Ele sempre escreveu para os americanos. E um dia ele resolveu voltar para o Brasil. E eu tinha o 9º Congresso Brasileiro de Professores de Jornalismo lá em Alagoas. E eu fui convidado a fazer uma palestra, né? E eu não conhecia ele pessoalmente. Então, quando ele me chamaram para formar a mesa, Maurício, não sei o que, o Antônio Bandeira e tal, aí ele sentou do meu lado. E eu não conhecia ele, eu olhei, porque... Aí eu falei, na hora de falar, eu falei, olha, vocês vejam como que nós falamos, às vezes, no rádio, na televisão, a gente não mede as consequências. Esse camarada aqui, ele não sabe o mal que ele me fez com um artigo que ele publicou quando ele voltou ao Brasil. Que ele publicou um artigo no Jornal do Brasil, que eu tenho guardado até hoje, que acabou com o meu programa na televisão. E falei, ele me causou esse prejuízo, porque ele chegou lá e botou... Volta ao Brasil, não sei o quê, depois de tantos anos e tal. Encontro Vida Inteligente na televisão. O programa Plantão de Notícias do Maurício Menezes. Falou que o programa era inteligente, a televisão tirou do ar. No dia seguinte, a Bandeirante tirou do ar. Olha só. Não pode. Maurício, a gente pode fazer 5 minutos de seriedade? Eu sei que é difícil, mas vamos tentar? Vamos tentar. Bom, é evidente que isso é sério. Deixa eu me concentrar. Se concentra, mas isso é sério. Fala um pouco do Paulo Giovanni, que nos deixou recentemente, infelizmente. Rapaz, novo, não. O Paulo Giovanni tinha a minha idade, né? E ele tinha muita... Foi um grande comunicador de rádio, grande publicitário. Você sabe que o Giovanni, eu trabalhei com ele. Eu, quando cheguei na Rádio Globo, como estagiário em 85, ele fazia horário de 7 às 9. Era 7 às 9, né? 7 às 9. Depois ele saiu e entrou o Barbosa. Entrou o Barbosa. E o Barbosa aí me tirou do jornalismo. Mas o sonho do Giovanni era me levar para a agência de publicidade dele. Ele tinha conta da Casas Sendas, não era dele? E você não sabe a sorte procura quem merece, né? O Giovanni, a Casas Sendas, era um armazém em São João de Meriti. E o Giovanni, nessa época ele estava na Tupi, e a Tupi... Ele foi da Tupi antes da Globo. Antes da Globo. A Tupi ofereceu um espaço para ele, em que ele poderia arrumar um patrocínio para ele, Giovanni. Sim. E ele foi na casa Senda, lá no seu Arthur Senda. Seu Arthur é vivo? Não, já faleceu. O motorista matou ele. Ah, o motorista. Lembra É verdade, disso? é verdade. O Giovanni foi lá na Senda e ofereceu um comercial na Tupi, que o dinheiro do comercial ficaria com ele, Paulo Giovanni. E ele ofereceu... Era uma cota integral para ele. E aquilo ali deu uma projeção para a Casa das Sendas, primeiro na Baixada e depois no subúrbio do Rio. A Casa das Sendas, com aquela publicidade no rádio, se tornou um dos maiores supermercados do Brasil. Sim. Né? Todo mundo, a Casa das Sendas, por Casa das Sendas... eu vou lá nas Sendas comprar. Exatamente. Era assim, era essa frase, Virou né? sinônimo, Eu vou lá nas Sendas. Exatamente. E aí ele ficou muito rico. O Giovanni ficou muito rico. E ele gostava muito do meu trabalho, porque eu vou te contar, nós corremos um risco, aí ele já estava na Rádio Globo, e nós corremos um risco tenebroso, porque tinha um bandido no Brasil chamado Chico Picadinho. Sim. Esse camarada estava preso em São Paulo porque matou 5 mulheres. Ele matou 5 prostitutas e esquartejou as prostitutas, colocou o corpo em malas e espalhou para São Paulo. Meu Deus. E aí esse camarada é preso e tal, e aí ele foge. Ele consegue fugir, porque ele foi levado para prestar um depoimento e nesse vai e vem, ele conseguiu fugir. E São Paulo foi um caos, porque as mulheres não saíam mais. Todo mundo ficou com medo. Todo mundo com medo.
E um dia eu corro no estúdio, falei, Giovanni, me bota no ar aí que eu tô com o Chico Picadinho na linha. Meu Deus, O na Rádio Brasil- Globo? Na Rádio Globo. O Brasil procurava o Chico Picadinho. Você achou ele aonde? Eu vou te contar. Ah. Aí o Chico Picadinho? Chico, eu não lembro o nome dele, é Francisco. É porque deixou as mulheres em picadinho. Que loucura. Aí Arrepia isso. Aí o Giovanni me botou no ar e eu falei, olha, Giovanni, eu estou na linha aqui com o homem mais procurado do Brasil hoje, Chico Picadinho. Ele falou, Chico, tudo bem com você, cara? Como é que você está? Não, tudo bem, então. Por que você fugiu, rapaz? Não, eu também não sei e tal. Você sabe que o Brasil todo está te procurando? Sei. E você não está com medo de que te matem, por exemplo? Não, medo a gente sempre tem e tal. Onde era isso? No Rio? Ele estava no Rio? Ele foi preso em Caxias. Agora, um detalhe. O delegado de Caxias, era o doutor Moacir Belot. Ele me telefonou e disse assim, ô Maurício, eu estou com um camarada preso aqui, parece que é o Chico Picadinho. Por que o senhor não acha isso? Porque ele contou que ele é o Chico Picadinho, que ele está precisando ser preso, querendo ser preso, porque ele está com medo que matem ele e tal. Aí eu falei, olha, doutor, o senhor bota ele na linha comigo, que eu conheço a voz dele. Eu não conhecia nada, nunca tinha visto o Chico Picadinho. Olha o risco que eu corri. Meu Deus. E se não fosse ele? Era dentro do programa do Paulo Giovanni. Dentro do programa, estava o Paulo Giovanni no ar. Olha só. Quando terminou a entrevista... Porra, que audiência deve ter tido isso, hein? Não, o Felipe, o mundo ligou para a Rádio Globo. Onde é que ele está? Onde é que eu não falei onde ele estava também? Aí eu comecei a dizer, olha, ele está na delegacia de Caxias, correu todo mundo para lá, então olha, foi um furo mundial. Para você ter uma ideia... Sim, mas aí prenderam ele. Prenderam? Ele já estava preso. Quando eu entrevistei ele... ele já... o delegado botou ele na linha comigo. Ele estava preso. Sim, mas ele não queria ser preso, porque ele estava com medo de morrer. Ele queria ser preso. Sim, mas já tinha sido preso. Já tinha sido não. preso. Ele foi preso nesse dia. Nesse dia. Ele estava preso lá, ele praticamente se entregou. Porque olha, só não sabia dessa história, ele não. Ele estava com medo de ser assassinado, e aí ele procurou um guarda lá e falou, olha, eu sou o Chico Picadinho, me leva para a delegacia e tal. Meu Deus. Como é que era a compleição física dele? Como é que ele era? A pessoa normal. Um cara forte, assim que nem eu. Agora, o mundo parou para ouvir aquela entrevista. Quando a entrevista... Ele era conhecido mundialmente pelo crime que ele cometeu. A foto, o medo dele é que ele lá em Caxias, ele passava nas bancas e estava a foto dele desse tamanho na primeira página de todos os jornais. Então ele estava com medo ele de ser tinha família, tinha mulher, tinha filho, você lembra? Tinha. Né? Aí no final eu ainda perguntei assim para ele, olha que coisa horrorosa que entrevista. Eu ainda perguntei assim, ô Chico, nesse momento agora, a Rádio Globo é ouvida no Brasil inteiro. Eu queria que você mandasse uma mensagem para sua mãe. Aí ele começou a chorar, falou, mãe, quero dizer para você, mãe, você quer que eu vou voltar e tal. Desculpe, mãe, desculpe e tal. Meu aí, Deus. Todo mundo lá, porra. Ele matou 5 prostitutas. 5 prostitutas. Aí, quando termina o programa do Giovanni, eu estou lá no jornalismo, né? Os telefones... Os caras me procurando, né? Aí o Giovanni foi lá em cima, na redação, botou a mão no meu ombro e falou assim, cara, você é F. E é mesmo, sem dúvida nenhuma. Essa deve ter sido uma das maiores matérias da sua vida. Foi. Certamente, né, Maurício? Foi. Certamente, né? Agora, eu evidentemente... Eu ouvi um elogio desse senhor que está aqui na minha frente. Você era da Rádio Globo há anos atrás, quando eu estava lá. Qual era teu cargo? Eu era editor de jornalismo. Editor de jornalismo. Você virou um dia para mim e falou assim, pô, você é tão mal aproveitado, você tinha que ser mais aproveitado, você é um talento. Eu fiquei muito feliz com isso. Por quê, Maurício? Porque... você conviveu com todo mundo, então você sabia quem era quem, você sabia quem tinha condição, quem não tinha. Você seria capaz de dizer qual foi o maior homem de rádio até hoje? Haroldo de Andrade seria, não? O Haroldo de Andrade tem uma história que eu acho que ele só contou para mim. Vamos contar. Era uma grande figura do rádio, né? O Haroldo de Andrade, durante 40 anos, ele foi líder de audiência aqui no Rio de Janeiro pela Rádio Globo, né?
O Haroldo de Andrade, eu tive muito prazer em dividir o programa com ele, né? Teve uma época do programa dele que eu fazia com ele, né? A gente ia para o estúdio e eu escrevia o programa dele e dividia o programa com ele, né? Aí ele falou assim para mim, ô Maurício, eu comecei a fazer rádio, eu tinha 16 anos. Eu trabalhava numa rádio no interior do Paraná. Ele era paranaense. E a rádio, ele entrava no ar às 6 horas da manhã. E eu chegava lá às 4h30, 5 horas. Por que eu chegava essa hora? Porque eu acendia as luzes, ligava as aparelhagens, ligava o ar-condicionado, varria o estúdio, fazia café e às 6 horas da manhã a rádio entrava no ar com um apresentador. E um dia caiu um temporal e a cidade ficou submersa. E aí eu fiz aquilo tudo, só que quando deu 6 horas da manhã, eu abri o microfone e falei, não lembro o nome da cidade, quem está falando aqui é Haroldo de Andrade, eu sou contínuo aqui da rádio, eu quero avisar a todos vocês que não devem sair de casa, porque a cidade está submersa, o temporal é muito forte, há um risco para toda a população. Se vocês quiserem entrar no ar me contando como tirar o bairro de vocês, então vocês liguem para mim. Aí o dono da rádio ouviu aquilo e ficou todo envaidecido. Aí falou assim para mim depois, olha, esse garoto aqui precisa ser aproveitado, porque ele foi apanhado de surpresa e fez um programa maravilhoso. Aí o Haroldo falou assim, ele acha que eu fui apanhado de surpresa, mas eu estava me preparando, eu sabia que um dia aquele cara ia voltar. É verdade. E foi verdade, aconteceu. Ele era um gênio, né? Era um gênio, né? O Bom Dia do Haroldo de Andrade era uma coisa absurda. Eu cheguei a escrever um Bom Dia há algum tempo. Eu sei disso. Mas o Hélio Tiz escreveu também o Bom Dia dele? Escreveu a maior parte do Bom Dia, foi o Hélio Tiz que escreveu. Depois o Hélio Tiz saiu da rádio, que ele estava lá com um problema de saúde, e o Haroldo pediu que eu passasse a escrever o Bom Dia para ele. O Bruno Tiz, filho do Hélio, foi nosso diretor na Rádio Globo. O gozado é que o Bruno Tiz, como eu te falei, eu fui chefe lá no jornal. Ele que deixou os funcionários trabalharem de bermuda. Você lembra disso? O Bruno Tiz, uma coisa curiosa, Felipe, é que eu era editor do jornalismo da Rádio Globo e o Bruno foi meu foca, ele foi meu... Eu acho que você me contou isso lá na rádio eu fui o primeiro chefe do Bruno e ele foi meu último. E o Bruno tem umas coisas geniais, né? Ele um dia lá, ele estava insatisfeito lá com a produção da rádio e falou, olha, Maurício, eu acho que a minha principal ação aqui na rádio foi permitir bermuda, viu? Aliás, o Bruno Tiz, ele pegava muito no meu pé, porque ele cismou um dia que eu queria namorar uma mulher lá do jornalismo, uma garota do jornalismo. Eu falei, porra, Bruno, eu sou casado, não quero namorar ninguém. Eu um dia falei para ele, olha, sinceramente, você é meu diretor aqui, eu lhe devo satisfações até pela hierarquia, mas eu vou trazer minha mulher aqui, aí você para de falar isso. Um dia ele chegou para mim e falou assim, essa frase é genial. O Bruno chegou para mim, botou a mão no meu ombro assim, eu estava escrevendo, ele chegou para trás e falou, olha, Maurício, eu vou te contar uma coisa. Ele tinha mania de rodar as salas, né? Olha, Maurício, vou te contar uma coisa, viu? Nós precisamos dar um jeito de ganhar dinheiro, nem que seja honestamente. Bom, Maurício, falar de um assunto sério, eu não sei se você vai querer falar, você fica à vontade. Já se tem a versão definitiva da morte do Valdir Vieira? Tem, claro. Sim. Que tem, claro. Não, isso é para o pessoal saber. Conta antes, para o pessoal mais jovem, onde ele foi encontrado, como é que foi a história do falecimento de um dos grandes comunicadores da Rádio Globo, Valdir Vieira. Você falou agora que esse caso do Chico Picadinho marcou muito a minha carreira e tal, mas a minha carreira, na verdade, ficou marcada por 3 histórias. Uma bomba do Rio Centro, outra a morte do Valdir Vieira e outro a morte do Valdir Vieira é porque você foi que viu o corpo pela primeira vez. Eu que encontrei o corpo, Uhum. E o caso Carlinhos, o sequestro daquele menino sim, Carlinhos. Sim, do menino. Esses 3 casos ficaram marcados... Tá, vamos falar do Valdir agora. Agora, o Valdir é o seguinte, o Valdir era o maior comunicador, um dos maiores comunicadores da rádio no Brasil. O horário dele era 2 às 5? 1 às 5. 1 às 5. Para você ter uma ideia, eu nunca vi isso. O corpo do Valdir saiu do IML, foi para o cemitério e o carro voltou para o IML. Porque o motorista falou, olha, não tem condições de levar esse corpo lá, não. A multidão que cercou o carro
A multidão, as E mulheres... tinha uma audiência estúpida, né? Né? E quando ele morreu, eu estava preparando um livro que eu fazia um quadro no programa dele, fazia um sucesso danado, chamava Cartas da Vovó. Eu lembro. Eu escrevi esse... Eu tinha 15 dias de Rádio Globo quando ele morreu. Novembro de 1985. Sim. As cartas da vovó, eu falei com ele, Valdir, eu levei essas cartas da vovó lá na editora Nova Fronteira e os caras se apaixonaram, eles querem fazer um livro. Então, como é que nós vamos fazer isso para direitos autorais, aquela coisa toda? Ele fez assim... O Valdir Vieira, que era produtor do Haroldo. Não é isso? Ele era locutor comercial. Locutor comercial. O Valdir Vieira fez exatamente assim, Maurício, uma caneta, faz o contrato, o que você fizer eu assino. Tudo seu, eu não tenho nada daquilo. A ideia não é minha, o texto não é meu e tal, então faz tudo aí, é tudo seu. Aí eu preparei o livro, a foto, a minha mãe assim, ouvindo rádio, né? Que era a história, contando casos do Rio de Janeiro para o pessoal do interior, de Gurinhatã e tal, entendeu? As coisas que aconteceram no Rio. Aí o livro está pronto e o Valdir morre. Aí eu suspendi o lançamento. E você acredita que várias pessoas falam para mim, pô, Maurício, essa é a hora de lançar, o Valdir está em todas as páginas de jornal. Eu falei, vão dizer o seguinte, esse Maurício já aproveitou. Está aproveitando, E o livro está lá em casa até hoje. Até hoje, Mas aconteceu com o Valdir o seguinte, ele era um camarada do interior, de São Fidélis, né? Fidélis, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no interior do Rio, interior mesmo. E ele tinha uma namorada lá em São Fidélis, chamada Sueli, Sueli Peçanha, que era prima dele. E aquele namoro de garota, né? E eu sei que o Valdir acabou vindo para o Rio em busca de emprego. E ele tinha uma voz maravilhosa. Sensacional. Né? A voz dele era impressionante. Era um puta comunicador. Tanto é que ele foi para a Rádio Mundial, né? Mundial, é show musical e tal. E aí o Valdir cresceu muito rápido. Ele passou a ser locutor comercial da Rádio Globo, depois virou apresentador, né? E aí ele me chamou para produzir o programa dele e tal. Então, a vida dele... Quer dizer, 1h05 é horário nobre no rádio, né? Não, horário nobre é de manhã. 5 de manhã. Mas naquela época, 85, ainda não tinha a concorrência que tem hoje. Nada, não tinha nada. Né? Não tem que a audiência dele era uma estupidez. Aí o Valdir tinha essa namorada, mas chegou no Rio, ele casou. E a namorada dele acabou vindo de São Fidélis para encontrar com ele aqui. E o Valdir já estava casado, já tinha 2 filhos, e eles foram para um motel. Motel Ebony. Motel Ebony. Que ficava ali na Glória, né? Perto da Rádio Globo. Perto da Rádio Globo. E aí aconteceu o seguinte, o hotel tinha um sistema de aquecimento elétrico. O chuveiro era elétrico. E acaba que os dois morrem, tanto ele quanto a Sueli morrem no quarto do hotel. Eu conheci o Valdir muito bem, o Valdir, para você ter uma ideia, o Valdir estava muito rico, muito rico. A mulher dele soube da história verdadeira ou camuflaram a verdade? Soube da história verdadeira. Tudo, foi um drama na vida dela. Imagino. Mas isso aí não... Agora, não tem essa história que uma vez inventaram que um matou o outro, nada disso. Isso é história, isso é mentira. É ficção. Isso é atual fake news. É, atual fake news. Porque aí aconteceu o seguinte, eu estava em casa, eram 11 horas da noite, um repórter da Rádio Globo, o Pantera, ele me liga... Pantera, o repórter que era uma fera. Era uma fera. O Pantera me liga e disse assim, Maurício, está ligando aqui a mulher do Valdir Vieira? Ele não chegou em casa até agora, ela está preocupada. Eu falei exatamente o seguinte, o Pantera, o Valdir está morto. Porque a possibilidade do Valdir escurecer e o Valdir não estar em casa... Sim, mas mesmo com a mulher? Zero. Mesmo zero. Com a namorada aqui? Mesmo com a namorada. Escureceu, o Valdir está em casa. Ele tinha medo da noite? Não é hábito dele. Ele queria chegar cedo em casa. O Valdir, por exemplo, ele era um camarada, ele tinha um perfil, torcedor do Flamengo. Ele nunca foi ao Maracanã. Praia, nunca foi a uma praia. Lá em São Fidélis não tem praia. Viagem, ele viajava para São João del Rei, viajava aqui e tal. Aí um dia, eu conversando, eu falei, Valdir, você tem que fazer o seguinte, pega um avião, desce em Lisboa tu vai para Madrid, Madrid você vai para Paris, Paris você atravessa para Londres e tal.
Faz esse roteiro com a tua família, Valdir. Você vai conhecer a história da homem humanidade. Um homem rico. Você vai conhecer a história da humanidade, fazer um passeio maravilhoso. Você vai atravessar o Canal da Mancha, pô. Aí Roma. Sabe o que ele fez? Ele desceu em Lisboa, foi a Madrid e voltou para Lisboa. Muito chato aquilo lá, muito chato. Ele era aquele cara do interior mesmo. Então, o que aconteceu no hotel? Aí nós começamos a divulgar na rádio, o nosso companheiro Valdir Vieira está sumido e tal, papapá. Se alguém souber, o carro dele é assim, assim, assim. Aí, como eu falava no programa dele, me liga uma pessoa, né, e diz assim, olha, Maurício, o carro do Valdir é assim, 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 assim. Eu falei, tem um carro aqui na rua Conde de Laje, que é a rua ali perto da rua rádio, do Motel Ébano. Motel Ébano. Tem um carro aqui na rua Conde de Laje, assim, 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 eu acho que é o do Valdir. Aí eu peguei meu carro e bati para lá. Cheguei lá, o Valdir tinha ido na véspera na Petrobras. E tinha uns panfletos da Petrobras no banco de trás. E ele tinha comprado uma bicicleta para o filho dele, que no dia seguinte era aniversário dele. Olha só. A bicicleta estava desmontada ali também no banco de trás. E o carro estava estacionado na rua e aqui a entrada do hotel. Estava na rua o carro, não estava na garagem do hotel. Não. Aqui, os fundos do hotel aqui. Eu me lembro, eu sei onde é a Conde de Laje, bem. Aí, eu entrei no hotel e falei, escuta, tem algum hóspede aí desde ontem à noite, desde ontem à tarde? Ele falou, tem a suíte 3. Você já tinha uma impressão que ele estava morto? Ou tinha certeza? Não, sim, mas você... Não, eu achava, porque era impossível. Ele chegar tarde. O Valdir não botava uma gota de cerveja na boca. O Valdir tomou Não, ele chegava cedo em casa. Cedo, né? em casa, cedo. Aí... Ele morava onde, mano? Ele morava na Tijuca. Morava na São Tijuca. Miguel, rua Bom Pastor. Bom Pastor, tá. Aí, ele mandou uma cobertura maravilhosa. E, por coincidência, anos depois... Eu conheço bem a Bom Pastor, que foi onde eu aprendi a dirigir. Foi numa autoescola que era na rua Bom Pastor. Eu comprei depois uma cobertura que ficava ao lado da dele. Da minha, assim, eu vinha dele. Aí, eu entrei no hotel e falei, tem algum hóspede assim, desde ontem? Tem da suíte 03. Eu falei, você pode me dar a chave? Eu falei, não, nós já ligamos para lá e ninguém atende. Falei, você pode me dar a chave, por favor? Eu sou lá da Rádio Globo, quem está lá em cima é um amigo meu. Não posso, tenho que falar com o gerente geral. Então, eu falei, bom. Aí um funcionário do hotel pegou a chave assim, pegou a chave e me deu. Aí eu peguei sem o outro ver. Sem o outro ver. Aí eu entrei no elevador, o cara veio comigo. Aí eu abri a porta devagarinho assim, empurrei aquele bafo do ar-condicionado gelado. Aí eu fui entrando no hotel, era um corredor, fui entrando no hotel, aí eu vi o pé da Sueli no chão. E eu fui entrando, eu olhei a perna dela, ela estava nua, com um sapato aqui na cabeça e nessa posição assim. Um sapato na cabeça? Na cabeça. Porque é um negócio de repórter, né, pô? O gás, ele te dá sono. E você, fulano de tal botou o feijão no fogo e foi dormir. Não. Quando o gás começou a vazar, deu sono na pessoa e ela vai dormir. Sim. Então a Sueli estava assim, com o sapato aqui atrás, entendeu? As pernas entrelaçadas assim. E quando eu vi ela ali, rapaz, eu falei, meu Deus do céu. Ela estava morta. Você já viu que ela estava morta? Estava morta, ela estava com os olhos abertos, assim. E aí eu olhei aqui, estava o braço do Valdir. Foi a primeira coisa que eu fiz dele. Perto dela ou em cima da cama, o Valdir? 3 metros dela. Os 3 metros. Também no chão. Que loucura. O Valdir estava com uma toalha, ele devia estar no banheiro tomando banho, quando o gás vazou. Escapou. E aí eu chamei, Valdir, eu pedi no inconsciente. Ele já tinha morrido há muito tempo? Já tinha morrido, já tinha morrido, porque tem uma coisa que quando a pessoa morre... Que horas eram quando você foi ao hotel? Era... 9 horas da manhã. 9 horas... 9 horas do dia seguinte. Do dia seguinte. Tá. A pessoa quando morre, o sangue, a gravidade faz o sangue... Então, se você morre de bruços, como ele estava, o sangue desce todo o seu rosto. Ele estava de bruços. Ele estava de bruços. Ela estava com o peito Era pra com cima, a barriga para cima. Baixo. Que loucura. O sangue fica ali e a pessoa praticamente fica com aquelas manchas. Porque o sangue desce com a gravidade. Agora, o que aconteceu com o Ébano depois disso? O que aconteceu foi o seguinte... Como é que ficou o motel nessa história? A gente achava que ia falir. No dia seguinte, tinha gente disputando ir para a suíte 3. Que isso, Maurício? É o ser humano. O povinho brasileiro. Não, uma loucura é o isso. ser humano.
Não, é o ser humano brasileiro. Porque todo mundo, Eu acho que é brasileiro que é assim, pô. todo mundo queria ir para... Hein? Oi, Rodrigo. Ah, sim, pô, 11 de setembro. Tem isso. Ser humano é um negócio complicado, cara. Aí eu achei... Tinha gente disputando para ir na suíte que ele morreu. Minha nossa, era a suíte 3. Suíte 3. Aí Aí eu encontrei o Valdir morto lá. Qual foi a causa primeira foi assim, providência? Qual foi a sua? A minha primeira providência Foi ligar para a mulher dele? Não, eu fui na geladeira do hotel, Frigobar. Frigobar. Com a minha caneta, eu pegava assim, uma coisa assim, um lenço aqui, olhei copo por copo. Contra a luz, o Valdir não tocou em copo nenhum. Aí tinha lá uma tabela, assim, tem 3 Coca-Cola, 4 Guaranás, 5 não sei o que e tal. Eu olhei na geladeira. Estava cheia. Cheia, não mexia nada. Nem refrigerante, nada. Fui no vaso, abri o vaso, meti a cara lá dentro, cheirei para ver, ele não tinha consumido nada. Nem ela, né? Nem ela. O que aconteceu ali? O hotel estava passando por um processo de modernização e estava trocando gás por parte elétrica. Ia botar gás de cozinha? Não, tirar o gás. Como tirar o gás? E botava elétrico. Ah, elétrico. Tá. E aí, qual era a operação? O pessoal serrava a tubulação de gás, serrava, botava um tampão e botava em frente, assim, um feltro para dar uma decoração e tal. Naquele quarto... Você estava na Rádio Globo na época? Estava na Rádio Globo. Estava na Rádio Globo. Eu escrevi o programa do Valdir. Sim. E aí eu botava ali e naquele especificamente lugar do quarto do Valdir, esqueceram de botar o tampão. E na hora que ele estava lá no quarto, ele tomando banho, a Sueli estava na cama, alguém lá embaixo abriu o bico de gás. Meu Deus. Deu aquele vazamento. Quando começaram a sentir... Hoje é que eu estou sabendo dessa história detalhadamente. É hoje, dia 6 de outubro de 2023. 6 hoje? Não. Não, é porque está indo ao ar no dia 6. Tá. Aí aconteceu isso. E aí o que você fez, Maurício? O que eu fiz Qual foi foram o as seguinte, tuas providências iniciais? A providência que eu fiz foi o seguinte, eu não sabia ainda que ele tinha morrido por gás, né? Aí, você imaginou o que na hora? Não, não pensou em nada? Eu olhei e vi o tempo que ele tinha morrido, porque o sangue, isso aqui dele estava bem preto. Ele já tinha morrido há muitas horas. Já tinha morrido há muitas horas. E o ar-condicionado... Ela também. Ela também, mesma coisa. O ar-condicionado muito forte significava que estava desde o dia anterior o ar jogando ali, estava congelado. Que loucura isso, aí, gente. O que eu fiz? Arrepiante isso. Eu fui no quarto ao lado, pedi para abrir o quarto ao lado. O motel estava cheio? Não. Quando você foi, não, de manhã, né? Eu não vi se estava cheio também, porque... Ainda não tinha imprensa nenhuma lá nessa hora. Nada, Ninguém, tinha nada. Não tinha um jornalista Aí lá. eu fui no quarto ao lado, liguei para o Mário Luiz, que era o diretor o diretor da rádio. Globo. Falei, Mário, olha, acabei de encontrar o corpo do Valdir, assim. Minha Ele nossa falou, caramba, senhora. você está aí? Tá. O que você vai fazer? Eu falei, olha, Mário, eu vou ficar aqui para não deixar ninguém entrar. Liguei para minha mãe. Falei, mãe, olha, o Valdir Vieira morreu. Assim e tal. Aí, daqui a pouco, chegou a polícia. E quando a polícia chegou, era um delegado... Quem chamou a polícia? O próprio hotel. Ah, o próprio hotel chamou. Aí, quando a polícia chegou, aconteceu o fato exatamente que eu vou te contar. O delegado olhou os corpos lá e tal, olhou aqui, olhou ali e tal. Quando ele foi no telefone do quarto, eu falei assim, doutor, olha, esse telefone aí tem memória. É importante preservar para a gente saber se eles ligaram para algum lugar. Claro. Porque a gente não sabia ainda o que tinha acontecido. Claro. Deixa aí para... Aí ele pegou o telefone, olhou para mim e falou assim, você está vendo muito filme americano, né, rapaz? Tu agora quer ser policial também? Sacaneou você. Me sacaneou. Tu não vê que isso aqui é um pacto de morte, porra? Aí eu falei, mas pacto de morte como? Quem matou quem? Como? Não tem tiro, não tem facada, não tem veneno, porque até quando toma veneno, sim, a pessoa sangra pela boca, se contorce de dor. E os dois estavam em posição de dormir, eles estavam em posição tranquila. Se tomassem um veneno, pô, eles iam se enroscar, né?
também que chega um parque de morte, não sei o que e tal. Como é que a polícia conclui assim um negócio assim? Aí depois... Do nada. Aí depois chegam os peritos. Sim. Os peritos chegaram e abriram o frigobar e, ó, Coca-Cola, amendoim e tal, fizeram um piquenique. Os peritos. Desculpa, agora dá para rir. Os peritos fizeram Tanto isso. É que eles me processaram. Abriram um processo contra mim e tal. E aí veio... Aí que a imprensa explodiu, né? Veio todo mundo e tal. Até que o Jornal do Brasil mandou uma repórter me procurar. E eu falei assim para ela, você vai contar o que aconteceu? Eu falei, Maurício, a ordem que eu tenho aqui, do meu diretor lá no jornal, é conversar com você e publicar o que você falar. Aí eu publiquei exatamente o que... Qual jornal era? Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Era Regina... Esqueci o sobrenome da repórter agora. Aí contei, ela publicou na primeira página, um negócio desse tamanho assim. E aí, a partir daquela publicação do Jornal do Brasil, o caso estourou. Entendeu? Porque veio depoimento tudo quanto é lugar, pessoas que frequentavam o hotel. Uma vez eu estava no hotel, aconteceu um vazamento de gás e tal. Aí mudou completamente a figura, né? Agora, diz uma coisa. Quando ficou provado que foi gás? Você lembra disso? Menos de uma semana depois. Menos de uma semana. Foi rápido, então. Foi. Eles me levaram, a perícia me levou de volta para o hotel e falou assim, qual é a tua tese? Qual é a tua tese? Eu falei, minha tese é que eles estavam aqui, tem alguma coisa aqui de gás, porque era uma... O delegado, ele falou, como é que vai morrer de gás com um negócio elétrico? Eu falei, não sei. Aí um perito, que eu não lembro o nome dele agora, mas foi um cara fantástico, ele meteu uma chave assim, uma chave de ferramenta, e puxou a madeira que estava ali com o velcro. Quando ele puxou, atrás da coisa tinha o bico de gás sem o tampão. Aí ele mandou alguém lá embaixo e falava pelo rádio assim, abre agora, fulano. Quando o cara abriu, nossa, gás, saiu todo mundo correndo. Aquele gás em cima da gente e tal. Eu falei, foi isso que aconteceu com o Valdir. Que coisa impressionante. Menos de uma semana. Agora, antes da divulgação da causa-morte oficial, né, comprovada, teve muita especulação, tipo, tava com a amante, que não sei o quê. Aí tem, né? Tem, isso teve. Isso tem, na imprensa teve. Você não tinha como se livrar disso. Alguém inventou coisa? Inventou, não, né? Nada. Inventaram um negócio do pacto de morte, né? Que o Valdir fez um pacto de morte. Eu ouvi essa história, eu me lembro como se fosse hoje. Eu ouvi essa expressão, pacto de morte. Falam para mim, Maurício, que história de gás, rapaz. Aquilo foi um pacto de morte. Mas pacto de morte por quê? Porque eles se amavam e não queriam ficar. Era essa a teoria. Eles não podiam ficar. Como que eles morreram? Um tiro na cabeça? Cadê a bala? E a mulher dele, quando soube, qual foi a reação? Né? O filho, né? O filho, Ela é viva ainda, a mulher dele? Maria, viva. É viva ainda. Ela refez a vida dela ou não isso sei, marcou? Felipe, Você não sabe. Porque eu representava para eles uma figura... Né? Era um irmão. Eu representava para eles a tragédia. Ah, sim. Eles me viam, era a figura da tragédia, entende? Então você evitava o contato. Evitou o contato por razões até justificáveis, né? Entendeu? Coisa impressionante. Mas foi, só para fechar esse assunto, que a gente está partindo para o final também. Não há nenhuma dúvida que foi gás. Nenhuma, zero. Hoje, quem desconfia disso é maluco. Zero. O laudo cadavérico do Valdir... Não teve negócio de ela matou ele, depois ele matou ele, nada disso. Matou como? Matou como? Zero. O laudo cadavérico depois veio gás, inalação de gás. Porque nos pulmões aparece isso. Né? Aparece nos pulmões. O gás tem o Ebony, ele continuou, né, famoso depois disso. Não, é porque às vezes a tragédia traz fama. Ele continuou sendo muito frequentado, o Ebony. Continuou sendo muito frequentado. Eu fui lá 2 vezes depois da tragédia, né?
Os funcionários lá me falaram isso. Olha, todo mundo chega aqui que é a suíte 03. Minha Nossa Senhora. Mas já estava tudo consertado, já tinha um gás Já, normal, né? Tá tudo consertado. Que loucura, né, Maurício? Olha, gente, é espetacular esse depoimento do Maurício Menezes. Ele foi a primeira pessoa que viu os corpos do Valdir Luiz, pelo amor de Deus. Valdizão, desculpa. Do Valdir Vieira e da ex-namorada dele de São Fidélis, né? Agora, Maurício, a gente está partindo para o final. Primeiro, eu queria te agradecer enormemente a tua disponibilidade de tempo. Eu tenho certeza que você virá outras vezes, que você é um personagem muito rico. Eu queria fechar com uma história. Alguma história do esporte que você lembra que seja engraçada. Pode ser minha, pode ser do Penido, pode ser do Garotinho, pode ser do Heraldo. Conta uma engraçada. Eu vou contar uma então do Edilson Silva. Edilson Silva, vamos lá. Edilson Silva. O Edilson Silva, ele é de Volta Redonda. Ele é de Volta Redonda, é verdade. Cidade do Grande Aço, tricolor. Né? Grande tricolor. Aí o Edilson, eu fui fazer um show uma vez na cidade dele, né? Em Volta Redonda. Volta Redonda. Uhum. E aí o Edilson, ele era repórter da rádio de Volta Redonda. Sim. Depois é que ele desenvolveu, ficou rico, não fala mais comigo e tal, aquela coisa toda. Não fala mais com não, você. Brincadeira. Ficou rico. De Aí o Edilson, ele disse que ele, quando começou na vida dele no esporte, né, que ele estava transmitindo um jogo no estádio lá de Volta Redonda e estava chovendo muito. E o repórter fica atrás do gol e tem aquelas placas de publicidade. Sim, lá em Volta Redonda. Aqui fica uma sombra, né? Sim. Aí ele está ali na rádio dele e tem o outro, o Manel, que era um colega dele de outra rádio. Aqui. Aí, de repente, o Edilson olha para o colega dele, ele está apalpando na grama, assim, na água. Apalpando assim. Aí ele fala, o que foi, Manel? Ele falou, pô, minha dentadura. Caiu. Tá procurando a dentadura. Procurando a dentadura. Aí o Edilson, achou, não? Peraí, aí o Edilson, né, começou a palpar também lá. Então, aqui, achei. Aí o Manel pegou a dentadura, lavou assim na própria água. Nossa chuva, né? Senhora! Botou na boca. Meteu na boca de novo, porque ele tava falando. O cara vai falar na rádio sem a dentadura. Aí, o Edilson terminou o primeiro tempo, aí ele vai lá, quando ele olha para trás, tá o Manuel lá. De novo. Aí ele voltou e falou, pô, Manel, caiu de novo, pô? Ele falou, não, Edilson, tô todo machucado, que aquela não era minha, não. Tinha outra dentadura? Essa é sensacional. Eu tô contando, eu contei a história no teatro em Volta Redonda, e o Manel tava na plateia, e ele falou, sou eu, falou. Era eu. Parecia que ele tinha ganhado o prêmio Nobel, tanta alegria que ele dava. Eu sempre digo o seguinte, o repórter, ele não só gosta de contar os casos dele, como às vezes se orgulha, né? Ele quer ser o protagonista. Quem fez isso foi eu. Um colega nosso, meu Deus do céu, como é que é o nome dele? O Toninho Malvadeza. Toninho Malvadeza, operador. Do Antônio Carlos. Do Antônio Carlos. Sim. O Antônio Carlos, contando história lá, falou, tá aqui, estamos recebendo aqui a visita do filho do Ataúfo Alves, Ataúfo Alves Júnior. Hoje faz 30 anos que morreu. Aí o Toninho tá falando, parabéns pra você. E aí... E o Antônio Carlos? Ficou pé da vida, lógico. Aí eu parabéns pra você. Eu mostrei essa gravação no teatro aqui do Leblon. E aí eu saio do teatro e tá o Toninho Malvadeza encostado na parede lá. Eu falei, ô Toninho, tu tava aí no teatro, pô? Tava e tô puto contigo, pô. Eu falei, por quê, Toninho? Porque eu contei... Não, porque não falou meu nome. Pô. Ele queria que contasse que era ele. Essa é parecida com a do J. Santiago. 2 de novembro, dia de finados na Rádio Nacional. Aos mortos de todo o Brasil, um abraço da Nacional. Hoje é dia do deficiente físico, um abraço a todos os surdos que estão nos ouvindo. Olha, a gente encerra com Maurício Menezes, certamente ele virá outras vezes, é um personagem incrível, é meu amigo, pô, já trabalhei com ele na Rádio Globo, na Rádio Tupi a gente dividia o Bola em Jogo com o Gilson apresentando, várias vezes fizemos juntos o programa. Hoje, dia 4. Isso, 4 de outubro, é isso mesmo, o dia da gravação. Ela está indo ao ar dia 6, mas estou gravando dia 4. Aniversário do Gilson. 75 anos. É verdade. Você sabe como é que o Gilson morreu? O Gilson é rubro-negro, mas ele morreu muito em função do Roberto Dinamite, sabia?
Por quê? Ele era muito amigo do Roberto. Muito. O Roberto Dinamite participava do programa com a gente. Ele sentiu muito a morte do Roberto. Aliás, eu vou contar, porque já passou um tempo, e ele já foi homenageado pela Prefeitura do Rio. Ele tem uma rua na Ilha do Governador com o nome dele. A Prefeitura de Petrópolis lançou uma quadra poliesportiva no nome dele, muito justo. O Gilson, muito, não? o Gilson, Maurício, certamente é um dos 5 maiores comunicadores de rádio do Rio de Janeiro de todos os tempos. Tenho a menor dúvida disso. E a morte dele foi muito trágica, eu não vou contar porque é muito triste. E ela me foi contada justamente pela Marisa, pela esposa dele. Então, eu não vou contar porque é muito triste, porque ela estava preparando um lanche para ele à noite, chamou o Gilson, foi no quarto e ele, infelizmente, tinha E o falecido. pessoal fica muito impressionado com o tratamento que eu dava ao Gilson e que o Gilson me dava. Sim. Que a gente se ofendia permanentemente. Não, mas era tudo carinhoso. Tudo carinhoso. A Seu mim filho também. disse, Felipe, você é um merda. E era tudo brincadeira, é verdade. Ele chamava... Todo mundo que ele chamava você é um merda porque ele adorava. É ou não é, Maurício? Foi uma honra ter você aqui. Felipe, muito obrigado. Volte outras vezes. Eu que agradeço o convite que você me fez. Muito obrigado. Eu vou fazer uma ameaça. Faça. Se você me chamar de novo, eu volto. E eu vou chamar você. Eu sou teimoso, você vai vir de novo. Esse foi o Maurício Menezes, do Plantão de Notícias, história rica no rádio, na televisão, um baita de um jornalista e divertiu muito a gente e contou detalhadamente a morte do Valdir Vieira. Esse foi o Felipe Cardoso Sem Freio com o Maurício Menezes. Um abraço, gente. Ô, Murilo.